Oi gente, eu sou a Ana, do canal A Lagosta Literária, e hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas últimas leituras. Antes de começar, eu sei que não teve vídeo quarta-feira passada, mas eu tava difícil de tempo, eu não consegui gravar. E eu ainda tô meio doente, esse fim de semana eu fiquei meio doente, tô gravando isso em dia de eleição, inclusive. Que dia difícil, hein? Mas, seguindo em frente, espera. Já tô um pouco melhor, mas aí eu vou cortar no vídeo, né? O momento que eu ficar tossindo, coisa assim. Mas é isso, já fui no médico, tudo certo. Mas antes de começar o vídeo, se você gostar do vídeo, deixa o like, comenta o que você tá achando dos vídeos também, né? Assim, eu acho muito legal receber um comentário legal e eu fiquei muito feliz porque é muito doido pensar que tem alguém te assistindo. Então, se você tiver algum comentário a fazer, sinta livre para fazer aí embaixo. E se inscreve no canal se gostar, eu planejo continuar, então eu vou continuar postando toda quarta-feira. Agora sim, bora pro vídeo. Desde o último vídeo que eu fiz de atualizando a leitura, o primeiro livro que eu li foi Meu Kafka, essa coisa linda que eu comprei da estante virtual da Kozak Naif, né? É usado, mas tá em perfeito estado, inclusive, cadê? Acho que aqui eu achava que alguém tinha escrito o preço aqui, mas não, gente, isso é da capa mesmo. Eu acho que tentar apagar, eu juro, mas é muito lindo esse livro. E ele não é bem assim uma leitura, digamos assim, não de texto, porque tem os textos do Kafka aqui, mas o livro dessa Stephanie Harris, na verdade. Eu não sei como seria, mas enfim. Ela é uma artista e ela tinha essa conexão com ele, né? Então ela fez esse livro, produziu esse livro com várias artes e tem alguns textos dele também, então meio que são os textos e a obra dele relacionada com as artes dela. E tem umas coisas bem bonitas, assim, é bem pra quem gosta dele e gosta de arte, assim, então é uma coisa mais colecionável, assim. Mas tem alguns textos dele, alguns já tinha lido, outros não, são fragmentos de textos dele, na verdade. E é muito lindo, muito maravilhoso. Mas é isso, é mais de colecionar. Eu não senti assim tão, nossa, se eu não amasse ele, talvez eu não desse muito valor para esse livro. Mas, para quem gosta, eu acho que é ótimo. O segundo livro que eu li é da biblioteca, mas eu vou colocar, acho que a capa dele aqui, que é Estava Escuro e Estranhamente Calmo. É um livro também da Kozak Naif, mas eu achei ela na biblioteca. E eu li lá mesmo, porque ele é muito fininho. Não lembro quantas páginas, mas é bem pouco. Do Eina Turkovsky. E eu achei bem interessante, é bem diferente. A história é bem assim, ficção científica, só que não tão ficção científica assim, não molde de ficção científica, até porque eu não gosto. É meio que um cara que aparece lá, numa vilazinha, numa cidadezinha assim, bem pequena. Ele só aparece lá, para o barco dele lá e fica morando numa casa lá em cima da colina. E as pessoas não gostam muito, sabe? Ah, tem alguma coisa errada com esse cara, sabe? Ficam desconfiando dele. E ele aparecia com vários peixes pendurados, assim, no varal, no chão, em tudo quanto é lugar. Mas, enfim, é bem surreal, e os desenhos são bem bonitos, são um livro ilustrado. E são bem, assim, bem estranhos e bem sombrio. Ao mesmo tempo que eu acho que dá pra se considerar uma história infanto-juvenil, não sei, talvez. Mas ela é bem densa, assim. Eu achei curioso. Eu peguei sem saber nada, só peguei o livro, vi que era fino e fui ler. E foi uma experiência bem legal. Depois disso, eu não lembro se eu citei em algum vídeo, mas eu tava lendo com meu namorado o Perfume. E a gente terminou o Perfume, né? O que falar desse livro? Nossa, se eu fosse falar logo depois de ler, eu ia falar outras coisas. Agora eu não sei, a gente já conversou tanto sobre esse livro também. Mas pra quem não conhece, né, o Perfume é a história de um assassino, como diz aqui, mas é bem a história dele, não do assassinato. Eu acho que isso é importante frisar. A maior parte do livro a gente vai lidar com ele antes de cometer qualquer coisa, entendeu? Então, é a história dele, não a história dos assassinatos. Então, você espera uma história de investigação? Não, não é isso. Mas aqui a gente acompanha a história do Jean-Baptiste Grenouille, e o narrador já é bem assim, já define ele como um monstro e tal. E a gente tem um pouco místico, porque desde bebê ele não tem cheiro. E a ama de leite não... Isso é 1700, né? Século XVIII. Não que foi escrito, mas que se passa. Porque esse livro é de 85. Mas a história se passa no século XVIII. Bom, eu não falei o nome do autor. É o Patrick Suskind.
alemão. Vocês viram pelo título que eu tô só em literatura alemã, mas eu não falei antes, né? A Stephanie, eu não lembro agora se ela é da Alemanha em si, mas ela escreve em alemão. Quer dizer, ela é alemã e o Kafka escrevia em alemão, então literatura alemã. O Estava Escuro e Estranhamente Calmo também é alemão. E agora temos mais um autor alemão que escrevia em alemão, né? Das Parfum. Então a gente acompanha a história dele, só que não é uma história normal, vou definir assim. E a escrita dele é bem cômica também. Em A Pomba, que foi o outro que eu esqueci no outro vídeo, que a gente leu dele, tem também essa escrita meio cômica, meio um humor diferente. Não é um humor assim, aquele humor que chamam de sombrio, né? Não vou falar outra palavra. E que na verdade é só ofensivo, nesse caso não é um humor ofensivo a maior parte das vezes. É só assim uma coisa meio mórbida. É até uma crítica das coisas da vida, não sei. Mas é bem interessante. Depois dá pra gente pensar em alguns problemas que pode ter sido, mas aí vai muito do que será que o autor quis passar, porque é um problema com as interpretações do livro. Então a gente pode interpretar de um jeito que não vai ser muito favorável para o autor, na minha opinião, que eu fiz alguns questionamentos sobre isso também, sobre a questão da mulher aqui, porque por causa das vítimas dele, de como ele encara esse odor, né, essa busca dele pelo... Eu não sei explicar, mas quem leu talvez vá saber, ou não pensou isso também, porque não é uma coisa que está muito explícita, mas o fato dele ir atrás dessas mulheres e delas terem um cheiro, um perfume que seria irresistível, e eu acho que isso pode ser uma visão um pouco problemática, mas eu não sei. Não é uma coisa descarada, então eu não sei. É uma interpretação que pode ser problemática, não é nem a história em si. Então, mas isso não deixa de ser interessante, o livro. E eu fiquei muito interessada pelo autor. Esse pra mim não foi o melhor, pra mim A Pomba foi bem melhor. Mas foi bom ter lido, que há um tempo eu queria ler, né? Já assisti o filme há muito tempo, assisti a série. Há não tanto tempo, a gente reassistiu a série. No caso, eu reassisti ele, assisti pela primeira vez a série depois de terminar o livro. E eu gosto muito da série, eu acho a série muito, muito bonita, assim, até visualmente também. Mas, bora seguir em frente. O outro eu não terminei de ler, na verdade eu abandonei, né? Eu roubei um pouco aqui. Mas que é o volume 2 dos 77 Melhores Contos dos Irmãos Green. Eu não tenho mais aqui, eu só mandei embora. Eu só queria terminar pra mandar embora. E chegou um ponto assim, sei lá, 20 minutos eu li metade do livro, mas eu só não quis me submeter a isso. Porque as histórias são iguais, são 77 histórias iguais, a mesma porcaria o tempo todo. Meu Deus, eu não aguentava mais, estava muito chato, muito chato. E assim, não é nem que eu esperasse que fosse muito diferente disso, mas eu esperava que eu fosse gostar e eu não gostei. Nossa, eu vi uma ou outra por curiosidade, é interessante, mas nossa, ler essas 77 sem condições, são todas iguais, muda o nome que ele dá, é muito, muito chato, não gostei. O outro livro que eu li também foi da biblioteca, chama Crimes, do Ferdinand von Schirach. Enfim. Ferdinand von Schirach. Vamos dizer que é assim. Também é alemão. E ele eu não lembro se ele é advogado, mas ele é criminologista. E ele publicou o livro publicou como não ficção. Então fica esse questionamento, será que são histórias reais ou não? Mas são histórias bem interessantes. Eu gosto muito do jeito que são contadas. Assim, são várias histórias. Pode ser contos, mas aí não sei se encaixaria como ficção. Pra mim não tem uma estrutura de conto, é uma estrutura diferente. Ele está contando vários casos que ele teve contato, né? Isso que dá a entender, que não tem um prefácio dele, coisa assim. Então, realmente não sei. Mas eu achei muito legal o jeito que foi escrito. Algumas histórias são mais tristes, outras são mais loucas. Todas envolvem crimes, são crimes de diferentes naturezas. Mas é muito interessante. Se você puder pegar esse livro e gostar de qualquer coisa relacionada a crime, eu acho que isso vai ser bom, porque ele não é
Ele não é do tipo de muito detalhado para quem gosta, mas também não é do tipo de suspense para quem gosta de detalhado. Ele tá meio que no meio termo, assim, e eu achei muito, muito legal esse livro. O jeito que ele conta não é cansativo, é bem... nem sempre é linear certinho, mas é bem tranquilo de ler, isso que eu quis dizer. Então, outro livro que eu li foi A História do Senhor Zoma, né? Soma fala Zoma em alemão e significa verão, mas só um detalhe, não precisa saber disso. Mas é outro livro do Patrick Suskind. É uma história infanto-juvenil, tá classificada como infanto-juvenil. Quando a gente pegou esse livro, ficou, nossa, uma história dele infanto-juvenil, como é que será, né? Porque as outras eram bem adultas, digamos assim. Essa edição é linda demais, é da Editora 34 e ela tem ilustrações desse cara. Deixa eu ver mais barbinta aqui da frente. Olha que coisa linda, gente. É muito lindo. Ilustrações do Sempé. Uma coisa que eu achei legal é que o tradutor, ele é daqui de Belém, né? Pra quem não sabe, eu sou de Belém do Pará. E o tradutor é Samuel Titan Júnior, nasceu em Belém em 1970. Eu achei muito legal isso. Enfim, nada de relevante pra história em si. Mas aqui a gente tem a história do Senhor Zoma. É uma novela, né? Aqui quem conta a história, eu não lembro do nome do narrador, mas ele conta a história dele e alguns episódios onde o Senhor Zoma aparece. E é isso, tem uma... Assim, no início eu fiquei meio... Tá, uma história meio... Só fui lendo. Até que chegou num ponto onde um negócio aconteceu, que eu não vou falar o que é, mas que teve um impacto grande na vida dele e acabou tendo impacto também na hora de ler. E eu achei bem legal. É uma história simples e complexa ao mesmo tempo, porque tem muita coisa deixada à interpretação, porque a gente conhece só pedaços dessa história. E a gente está vendo também por uma pessoa de fora, né? O narrador não é o Senhor Zoma, não é um narrador onisciente. Ele só vê contando o que ele viu, né? O que ele viveu relacionado a esse Senhor Zoma. E também o narrador ele divaga um pouco, ele já começa divagando. Ele comenta que uma vez ele caiu da árvore e por causa dessa queda que ele tem problema de concentração. Mas, enfim, é uma história ambientada na Alemanha dos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Então, não tem muita relação com a guerra, pelo menos eu não vi. Talvez tenha na ambientação, mas eu não sou conhecedora muito disso. E a gente tem esse misterioso cara, né? Que sai andando por aí, ele anda. É isso, ele anda muito. Ele sai de manhã pra andar e vai andando. Não tá indo pra nenhum lugar específico, não tá levando nada pra lugar nenhum, só sai andando. E é isso. E ele vai vivendo e o cara tá lá andando. Não sei explicar melhor que isso, gente, desculpa. Agora é o cachorro que tá tossindo. Tá tudo bem, filho? Tudo bem, meu bebê? Vem cá. Enfim, continuando com, ainda na literatura alemã, né, literatura de língua alemã, temos Kafka com o Médico Rural, que é um livrinho de conto, e eu acho muito interessante aqui atrás, ele fala, em 1919, Kafka dedicou à amiga Irma Singer um exemplar do recém-editado Médico Rural. Você é muito saudável, Irma, não vai entender isso. Isso é a citação dele. No entanto, dois fatos nos fazem pensar que ele atribui importância especial ao livro. Primeiro, o fato de tê-lo dedicado ao pai. Observando em carta ao amigo Max Brod. Desde o momento em que decidi dedicar o livro ao meu pai, me importa muito que ele seja lançado em breve. Sua pressa, aliás, foi acolhida por Kafka pai com o famoso "põe em cima do criado mudo", reportado em carta ao pai. Então é isso. São várias histórias, como é a Kafka, não vou chamar de conto, porque muitas não têm a estrutura de conto, às vezes são... Eu gosto de falar textos, porque às vezes é isso, são textos, não tem um jeito melhor de definir, sabe? Não sei, não tem uma narrativa às vezes. Uma história que eu gostei muito foi Uma Visita à Mina, e eu acho muito doido, eu até coloquei aqui que é cômico, é curioso como ele consegue debochar tão lindamente isso. Eu escrevendo, mas é bem assim, nesse conto, nesse texto, eu senti quase como um deboche mesmo, o jeito que ele narra, sabe? Porque nesse conto,
alguns engenheiros estão vistoriando a mina lá e tá sendo narrada por um cara, um mineiro, um cara que trabalha lá na mina. E eles param de trabalhar e ficam olhando os engenheiros. E o jeito que ele vai narrando os engenheiros e o que eles estão fazendo é muito, muito engraçado e muito debochado, que tipo, eu não sei explicar, só lendo. E é bem curtinho, então daria até posso pensar em fazer alguma edição de lendo textos curtos assim, pra gente pensar sobre. Se você tiver interesse, também comenta aí embaixo. Eu obviamente quero ler os textos antes e os que eu achar interessantes pra trazer. Eu traria, mas esse da mina eu gostei bastante. Tem alguns textos que eu não entendo direito, não entendo nada do que ele quis dizer, mas acontece, ele é muito confuso às vezes, e também alguns textos dos mais antigos, eu li Contemplação, né, esse ano também, que foi a primeira publicação dele, se eu não me engano. Eu acho que não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. E ele estava num tipo de escrita, numa fase que era diferente do que a gente hoje considera a escrita kafkiana, né? Então, como eu já li outras coisas dele, antes de ler Contemplação, foi um estranhamento muito grande. E nesse aqui, ele tem um pouco de contemplação, acho que tem alguns textos que são parecidos. São parecidos não, mas são essa confusão que tu não sabe se começou ou terminou, o que aconteceu aqui. E tem 14 pequenas narrativas em que o universo de Kafka surge extremamente condensado e contundente. Então, algumas eu fiquei meio, o que está acontecendo? Já acabou? Começou? O que foi isso? E outras eu já consegui ver mais coisa e me interessar mais e me divertir mais lendo. Então, foi uma experiência bem legal e bem rapidinho, ele é muito fininho, assim. Maravilhoso. E o último dessa lista aqui que eu trouxe de atualizações de leitura foi Drácula, que foi uma surpresa pra mim, porque esse é o livro mais antigo que eu tinha aqui sem ler, que eu tenho desde 2011, nessa ediçãozinha da Saraiva de bolso. Eu amo essa coleção, inclusive. Inclusive, depois de ler esse livro, eu fiquei com tanta saudade de edição de bolso, que eu comprei um monte, ainda não chegou, mas eu fui atrás de edição de bolso de títulos que eu tinha interesse, né? Mas enfim, ela tá toda surradinha, porque como eu já tava velha mesmo, eu abri assim tudo pra poder ler melhor. E apesar de ser letrinha pequena, assim, foi muito rápida. Eu passava meia hora lendo e eu via, meu Deus, já passei 70 páginas, era tipo isso. Não era exatamente isso, mas era bem rápido, assim. E é um livro que eu tinha receio de ler, tanto que ele ficou muito tempo aí. Talvez se tivesse lido antes eu não tivesse gostado, então acho que foi bom ler agora. Agora eu tô muito mais aberta e aproveitando mais muitas leituras que eu não aproveitaria antes, então tô feliz de ter lido agora. E foi muito diferente do que eu imaginava, porque eu achei que ia ser chato. E não foi. Não assim, não que tenha sido maravilhoso, mas foi interessante. Foi uma leitura que valeu ter lido. Tanto que eu vou deixar ele aí, talvez planejo reler algum dia. Mas é muito interessante o jeito que é contado, né? Através de cartas, de diário. É mais no jornal também, tem coisa de jornal. E no meio da história a gente meio que tem um motivo para isso estar tudo juntinho, porque é uma personagem que vai pegar esses diários e vai juntar tudo e colocar em ordem cronológica para eles entenderem melhor a história nessa investigação. Então, até na própria história tem uma desculpa para que a gente tenha todos esses arquivos reunidos, que eu achei bem legal. Assim, o meu problema foi com o final, porque o final enrola demais, nossa, enrola. E tem aquela coisa do gótico, né, e do século XIX, que é, ai meu Deus, ai como eu te amo, ai como eu confio em você, que bom conhecer você, meu Deus, É assim, gente, é o melhor jeito de descrever o que eu li aqui. Porque no início a gente tem narração mais individual. E depois os personagens se juntam. E nesse final é muito dramalhão. Pensa num drama, meu Deus do céu, eu já tava, encostando na parede, assim, quase escorrendo na parede de tanto drama. Então o final eu achei meio enrolado. Mas não estragou nada também, foi legal. E apesar de ter quase 500 páginas, ele é muito rapidinho de ler. Eu demorei, mas assim, quando eu pegava pra ler, eu passava 30 páginas assim no piscar de olhos, então foi bem interessante. Foi uma surpresa boa. Então eu acho que eu vou mostrar também pra vocês algumas das minhas comprinhas novas, comprinhas recentes. Então, as minhas últimas compras, eu finalmente comprei Querida Combine, que é um livro japonês que eu tava de olho há muito tempo, mas na época que eu vi não achava
não estava por aí mesmo. Mas eu resolvi finalmente comprar, finalmente comprei ele, olha que coisa linda que ele é. Eu achei muito fofo que vem com um marcadorzinho, muito bonitinho. Enfim, eu sei que é sobre uma mulher que trabalha numa Combini, que é uma loja 24 horas, uma loja de conveniência lá do Japão, que são bem comuns, aparentemente. Ela tem uns 30 e poucos anos e ainda trabalha lá, não é casada. Então ela é meio assim mal vista, as pessoas se perguntam, por que aos 36 anos ela nunca se envolveu romanticamente e desde os 18 ela trabalha lá. E todo mundo insiste que ela tem que arranjar um trabalho sério ou um marido, né? Aquela pressão social que ela tem que seguir, como todo mundo tem que seguir. Então parece ser bem legal. Não tem capítulo, que me incomoda um pouco, mas ele tem só divisões, sabe? Divisões assim, esses espacinhos. Mas não tem capítulo nenhum, então isso me deixa um pouco perdida, mas ele é fininho. Comprei o primeiro volume das Mil e Uma Noites. Eu tô lendo com meu namorado, né? A gente tá na 8ª noite ainda. Eu já comprei os outros volumes, são 5 volumes dessas edições da Biblioteca Azul. Eu achei lindos demais, eles têm muito anexo. E a tradução do Mamed Mustafa Jarosh, não sei se é assim que fala. E eu tô gostando, tá sendo assim, bem interessante, apesar de às vezes ser cansativo, sendo que a gente já tá bem no iniciozinho, mas tá interessante. E o livro é muito bonito também. Outro amorzinho foi essa coisa linda aqui, muito linda. Eu já tava de olho nisso quando ainda tinha só em inglês, que eu gosto muito dela. Só que só tinha inglês, né? E tava meio caro. E aí a gente foi na Feira do Livro aqui, daqui de Belém. E eu vi lá em português, só que tava R$ 80, então eu não comprei por lá. Mas na Feira do Livro aqui sempre muito caro, a gente só comprou coisa de sebo na feira. O bacana da Feira do Livro é que reúne um monte de sebo num lugar só. Mas as livrarias lá acabam ficando muito caro. Parece mais caro do que a livraria normal, então a gente comprou só de sebo. Mas foi bom pra descobrir que já tinha em português. E assim, é muito fofo. É uma vampira que se apaixona por um lobisomem, olha que lindo. Outro amorzinho, olha que coisa linda. Eu ainda não consigo ler, né? Mas o objetivo é ler. Uber Franz Kafka, é sobre Franz Kafka, que é a biografia dele do Max Brod. E por incrível que pareça, que foi a opção mais barata que eu achei, porque em português eu achei uma edição na estante virtual por R$ 500, então não vai rolar. Em inglês tá R$ 200 o novo na Amazon, aí eu não vou pagar R$ 200 por uma tradução para inglês, então eu achei um original, né, em alemão, na estante virtual e tá aqui, né. Algum dia vou conseguir ler essas coisas, essas letras aleatórias aqui. E é isso, amorzinho, muito lindo. Outro foi a Americana. Eu sei que tem gente que fala Americana, mas eu prefiro Americana, que em português é Americana, gente. O H não vai fazer diferença, eu falo português, então eu vou falar Americana. Mas há muito tempo eu queria, desde que eu li Para Educar Crianças Feministas, eu já queria ler um romance dela, porque eu só li 2 livros de não ficção. Então eu queria ler alguma ficção dela. E eu queria ler Hibisco Roxo, mas aí eu acabei olhando esse aqui, parecia mais interessante. Pra começar, eu ainda quero ler todos, mas ele é meio grandinho, né? Mas eu tô querendo, depois de ler Drácula, eu tô um pouco com mais coragem de pegar livros grandes, assim. Apesar de Drácula ser menor que isso, mas deu mais essa coragem porque eu tinha muito receio e dificuldade de ler livro grande, então eu tô tentando me aventurar. Falando em livro grande, não é mesmo? Comprei A Montanha Mágica do Thomas Mann. Olha essa coisa. Mas é lindo demais, é macio, maravilhoso. Eu só acho que é difícil de abrir, assim, ele não abre tanto, sabe? Acho que podia ser um pouquinho mais separadinho, mas aparentemente é costurado, o que é ótimo. Tá, é costurado, dá pra ver o fiozinho aqui, então vai durar. E é isso, essa coisona aqui. Eu ia comprar os Brooklyn, eu esqueci qual é o nome direito. Mas aí eu li a sinopse e eu achei meio, não sei. Aí eu fui ler a sinopse da Montanha Mágica, que eu achei que eu ia gostar menos. E parece bem interessante, é um sanatório, ele vai encontrando pessoas lá, então é um romance de formação e é tudo isso, tudo que eu sei. E tô ansiosa, porque esse livro é tão bonito que dá vontade de ler logo. Outra coisinha linda achado da estante virtual foi esse aqui.
Vou conseguir falar o nome do livro? Não sei. Bora ver. Hot Sites for Bereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlass. Então, em português veio como alguma coisa no casamento, ativo de um casamento, esqueci qual é o nome em português, mas eu não tenho edição em português e hoje, olha que edição linda. E tava tipo 30 e poucos reais, junto com frete já, né? Na estante virtual e eu achei lindo demais. Eu comprei logo. Meu objetivo é ler em alemão, é pra isso que eu tô aprendendo alemão mais do que pra falar. Eu também quero aprender a falar, mas meu objetivo muito é ler em alemão, então já tenho esse... Eu tenho 3 livros em alemão aqui, todos do Kafka, né? Um que não é do Kafka, é uma biografia dele, então... Mas olha que coisa linda demais. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o curtir aí embaixo. Comenta aí quais as suas últimas leituras. Era isso pro vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Eu vou tentar gravar mais tudo certinho. Na verdade, porque o vídeo que eu já vou postar quarta-feira passada, eu acabei desistindo de postar, não tava bom. Então eu fiquei sem vídeo. Mas eu quero ver se eu consigo postar alguns shorts também durante outros dias da semana, trazendo ou indicações ou coisas que chegaram aqui, alguma coisa assim. Então eu ainda tô vendo isso, até porque esse semestre tá bem cheio de coisas pra fazer, eu tô quase pra me formar, então tá um semestre bem complicado pra mim. Mas eu quero manter esse ritmo, um vídeo por semana, eu tô conseguindo fazer. E é isso, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e se gostou do vídeo, e vai aparecer vídeo aqui pra você ver. Tem uns vídeos antigos, mas não precisa ser os antigos que já tô postando coisa nova. E é isso, até a próxima.